Roberto Albertin e você está no Fragmentos Espíritas. Hoje a gente vai falar de um temazinho que exige muita reflexão. É no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 1, pagar o mal com o bem. A gente vai ver o quão a gente é disperso nesse campo. A gente vai começar a entender o quanto é difícil para a gente retribuir o mal com o bem. Porque a gente ainda é muito pequenininho, né? A gente não tem essa maturidade toda para compreender as estruturas que a vida nos coloca e o que é que a gente tem que aprender com tudo isso. Ele diz aqui, ó, se amar ao próximo é o princípio da caridade, o próximo que ele diz é aquela pessoa que gosta de você. Amar os inimigos é a sua aplicação sublime, pois é a das maiores vitórias sobre o orgulho e o egoísmo. Existe um diálogo no livro Há 2000 anos em que um servo que conhecia os ensinamentos do Cristo conversa com Públio Lentulus, que é Emmanuel, né? Uma das reencarnações de Emmanuel, falando sobre Flávia, a filha dele, que era Chico Xavier, que estava doente. E Cristo fazia as curas, mas Públio Lentulus era muito orgulhoso, um senador, se rebaixaram um cara que falava... O que é que esse cara fala, né? Ele disse, mas o senhor, ele fala de coisas que vão de encontro à nossa cultura. Ele fala que é para a gente amar os inimigos, porque naquela época a gente deveria amar ao próximo, que é um conceito judaico. O próximo para o judeu é um outro judeu. Não é qualquer outro que está, não é o vizinho dele que é japonês, ou que é de outra cultura, ou de outra raça, ou de outro... Não é. É outro judeu. Eu aprendi isso com um judeu, quando eu estudava hebraico. E ele diz, né, ele diz assim, mas isso é uma afronta. Pois é, senhor, mas tudo que ele fala e faz tem sentido. Quer que eu chame ele em surdina para que o senhor fale com ele e ele cure Flávio? Ele disse, não vou me rebaixar a isso, não sei o quê, até ele se encontrar com Cristo. Então assim, amar o inimigo é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e sobre o orgulho. O que é egoísmo? Vamos parar para pensar nisso. Ego, você. Ismo, você doente. É o seu ego doente. De forma geral, entre linhas, você vai começar a entender que é uma doença onde você se vê o principal para tudo. Existe a egolatria, onde você se venera. Existe a egocentria, onde você se vê o centro. Existe o egoísmo, é quando você está doente porque você quer tudo para si, nada para ninguém. Entendeu? Existem outras variantes de doenças do ego, né? E a quebra do orgulho, que é a da vaidade em seu grau máximo. Uma coisa é você ter orgulho do seu filho que passou de ano com uma nota boa, outra coisa é você ter orgulho de ser arrogante, de conseguir tratar mal uma pessoa, ou você ter orgulho de não conseguir beber grandes quantidades de álcool, você tem orgulho de ser sexista, ou de ter se envolvido com mulheres, o maior número de mulheres casadas possível. Tu tá entendendo? Assim, são vaidades. E vaidade é nula, a vaidade ela não funciona para nada a não ser massagear o próprio ego. Então ele diz assim, quando você ama o teu inimigo, aquele que te fez o mal, não é porque ele merece, é porque tu é melhor do que ele. É tu consegue se colocar numa posição emocionalmente, espiritualmente e mentalmente superior a ele, que ainda sente prazer no erro. E você já não mais. Tanto é que ele te agride e você não retruca, você não revida, você não reage. Você ignora toda aquela situação e simplesmente devota amor. Ele não está dizendo que você vai amar aquela pessoa como você ama o seu amigo, o seu parente. Porque as vibrações energéticas são diferentes. Você, quando encontra um parente que você ama, o teu coração bate de um jeito. Quando você encontra uma pessoa que você tem problemas de relacionamento, teu coração bate de outro. Só em você não desejar o mal a ele, você orar por ele, você não sentir alegria quando ele se prejudica, já é uma forma de você amar a ele.
forma de você se amar, porque você também está na mesma vibe que ele. Você só está resgatando agora e aprendeu que resgatar é melhor do que acumular débito. Mas você foi daquele jeito. Quanto mais aversão você tem a ele, mais igual ele é a você. Porque você está se identificando com o que ele tem. Você não está identificando nele uma coisa que não tem em você. Se você acha que ele é arrogante, é porque você tem arrogância. Se você identifica nele maldade, é porque você é maldoso. Se você vê nele desonestidade, é porque você reconhece nele a mesma desonestidade que você carrega, você reconheceu nele. Ninguém conhece o erro do outro, a gente reconhece o erro do outro. Porque isso pertence a gente também. Só que ele está na condição de ferir e de você de não revidar. Você já está num patamar, você já está começando a sair daquela história. Vai ter um momento em que você vai chegar num ponto, quem diz isso é Emmanuel, né? No livro Pensamento de Emmanuel, ele diz assim, o verdadeiro perdão, perdão cristão, é aquele em que o ofendido estende a mão ao ofensor, em socorro. Tem um exemplo disso? Cristo na cruz. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Os caras estavam assassinando ele. Crucificando, enfiando espada nas suas costelas, lanças na sua costela. Dando vinagre no lugar de água. E ele pede por aqueles agressores. Equívoco sobre o amor. Jesus não quis dizer que devemos ter a mesma ternura pelo inimigo que temos pelo amigo ou pelo irmão. Ternura tem a ver com confiança, que é diferente de quem nos faz mal. A gente tem que entender que ternura e confiança não quer dizer que pelo fato de eu ter perdoado ele, que eu tenho que confiar de novo. Eita, eu fiz tal coisa com fulaninho, fulaninho me roubou. Não, eu tenho que perdoar, vou colocar ele como caixa na minha empresa. Não, ele vai roubar de novo, ele vai abusar disso. Ele não entende o valor do perdão. Tanto é que ele vai abusar. E ele diz aqui, ó, ternura igual a confiança, que é diferente de quem nos faz mal. Quer dizer, você já fez isso comigo uma vez, eu perdoo, mas eu não te dou mais a mesma condição para que você faça de novo. Eu perdoo, mas eu não te dou mais as mesmas condições para você repetir o erro em que eu já te peguei e que não vale a pena você repetir. Eu estou te ajudando a não errar de novo. E estou me protegendo com tudo isso, claro. É uma autopreservação. Tá? Porque as pessoas têm a ideia de que perdão tem a ver com esquecimento, e esquecimento tem que ser pleno, esquecer tudo. Não, não tem que esquecer tudo porque eu não estou esclerosado, eu não estou com Alzheimer, eu não sou nenhum doente mental, que eu tenho, tudo que ele fez eu vou lembrar. O que eu tenho que esquecer é a emoção ruim que aquele ato me causou. Mas o ato em si eu não vou esquecer. Se você tentou contra a minha vida, eu vou esquecer, vou te perdoar, eu vou voltar a conviver contigo. Tu vai fazer de novo, cara. Se tu tentou uma vez, tu vai tentar pela segunda, tu vai tentar pela terceira até tu conseguir. Ah, mas tem pessoa que se arrepende. Beleza, ela lá e eu aqui, enquanto eu não tenho essa certeza. Por isso que existe uma coisa chamada reencarnação, porque nem todo mundo está pronto no mesmo processo, no mesmo momento, no mesmo instante. Precisa de tempo para que haja ali uma situação que coloque todos em condições iguais. É imaturo você achar que uma pessoa que fez aquilo ali, você perdoando, trazendo para dentro do seu convívio, ela não vai fazer de novo, ela vai fazer de novo. É da natureza dela. Não estou falando de um equívoco, a pessoa errou com você por um equívoco. Estou falando daquela pessoa que errou intencionalmente, querendo lhe prejudicar. E a gente precisa aprender a se defender. Aqui, ó, ternura e confiança. Ele fala assim, ó, ele abusaria da confiança. Desconfiança mútua destrói a simpatia, que é o prazer da presença. Desconfiança mútua. Você fez comigo, você sabe que eu estou de olho em você. E como você fez, eu estou de olho em você. E como você sabe que você fez, você sabe que eu estou de olho em você também.
E você está de olho em mim, porque você já fez uma vez, você está... Então, essa forma de se verem acaba com a simpatia. Você ali corta os vínculos, não existe mais prazer na presença. Você vai lá e engana seu amigo. Rouba ele, pede dinheiro emprestado, não paga, dá em cima da mulher dele. Qual é a confiança que tu tem? Qual é a simpatia que tu tem ao estar ao lado dele numa festa? Se tu sabe o que tu fez e ele sabe o que tu fez. Tu tá entendendo? Acabou ali. Você pode até perdoar, deixar para lá, mas você não vai dar mais a mesma condição nem a mesma confiança, porque ele vai abusar se você fizer isso. Tá no Evangelho, não sei o que eu estou dizendo. Tá no Evangelho, é só você ler. Tá nas leis da física. A atração e a repulsão, energia, magnetismo. O pensamento malévolo é igual a uma corrente penosa. É uma impressão penosa. Já o pensamento benévolo é uma corrente que agrada. Você sabe que o outro tem pensamentos ruins sobre você. O ambiente fica leve ou pesado. Você não gosta daquela pessoa, o ambiente é leve ou pesado. Tu está entendendo agora? Amar os inimigos não significa que não devemos fazer diferença entre eles e os amigos. Devemos sim. Cuidado com eles lá, a gente cuidar daqui, ó, fazendo aqui. O nosso coração bate bem aqui, aqui nosso coração não bate tão bem pelo fato de ter ali uma pessoa que é um inimigo declarado, ou até um inimigo que você sabe, mas ele não se declarou. Mantenha, saiba distinguir, seja prudente como a serpente, saiba distinguir. Cadê? A razão deve diferenciar segundo o caso. O inimigo faz bater o coração de forma diferente. Não ter nem ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. É perdoar sem segundas intenções e incondicionalmente. Não pôr obstáculos à reconciliação e desejar o bem. É ficar feliz pelo bem que ele alcance. É estender a mão quando necessário. Olha a lapada que ele pede para você fazer. Não ter ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar sem segundas intenções e incondicionalmente. Não está perdoado, mas lembre-se, eu sei quem é você. Vou me reservar e me salvaguardar dentro dessa situação, dessa forma. Eu tenho que aprender a separar isso. Não é pelo fato de ser que eu perdoei que, virou meu amigo de novo, vou levar você para dormir na minha casa. Não, cara, calma. Aconteceu um negócio ali, o cara tentou de alguma forma, prejudicou você. Tudo bem que você não vai se opor à reconciliação, perdoa ele incondicionalmente, tente que você perdoe, mas se proteja. Você já sabe quem é a pessoa. Entendeu? Isso é responsabilidade afetiva consigo e para com o outro. É não prejudicar com palavras ou atos. É retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Amar os inimigos requer muito. Para uma forma geral, para o incrédulo em geral, isso é um absurdo. Estou falando do incrédulo, aquele que não crê, tá? É um absurdo. Pois ele só vê o presente. O inimigo é um ser nocível, tirando a sua paz. Só a morte pode livrá-lo disso. Perdoar é sinal de fraqueza. Indigna a si. Tem rancor e quer vingar o mal. Para o crédulo, para aquele que crê no perdão, no Cristo, no amor, ele pesa o passado e o futuro, segundo a lei divina de justiça. Sabe que faz parte da vida encontrar homens maus
perverso. Ele entende que faz parte da sociedade e do próprio passado que ele plantou, que ele não vai passar por isso impune, né? Quem está colhendo é porque plantou em algum momento, uma situação como essa. Ele sabe que faz parte da vida encontrar homens maus e perversos e que sofrer, estar nas provas que deve suportar. E sabendo disso, sofre menos. Se tu sabe que faz parte do processo da vida encontrar pessoas assim, você sabe que você não pode contar com a gratidão de todos. Você não conta com a gratidão dos filhos, dos irmãos, dos pais. Eles não podem contar com a tua gratidão, porque tu também é assim. Nem todas as vezes você vai conseguir ser grato. Não porque você não queira, porque às vezes você nem entendeu o que aconteceu. E muitas vezes você não é, porque aquele que fez a benécia a você não acha que deve se rebaixar a agradecer a ele. É como se dissesse assim, ele fez porque ele quis. Eu não pedi, isso é ingratidão. Que seja você a ouvir isso, nunca seja você a dizer. A dor é grande, meu amigo, a cobrança vai chegar. Ingratidão é uma das piores formas de você se rebelar contra a divindade, que colocou um recurso no teu caminho. E você ainda desconfia da atitude do outro. Isso mostra a tua pequenez, né? Então, aqui, ó, para o crédulo, ele pesa o passado e o futuro. Segundo a lei divina de justiça. Ele sabe que plantou lá atrás, está colhendo agora. E prefere não revidar para não pagar lá na frente. Sabe que faz parte da vida encontrar homens maus e perversos. E que sofrer está nas provas que deve suportar. E sabendo disso, sofre menos. Racionalidade, né? Se ele não se queixa nas provas, não deve murmurar contra os homens que delas são instrumentos. Opa aí, cara. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra homens, contra aqueles que delas são instrumentos. Fulaninho, Papai do Céu colocou fulaninho no meu caminho para agir de forma ingrata, para testar a minha resiliência. Sim, também, mas antes de tudo ele está testando, ele está fazendo com que você perceba o quão você é perseverante no bem. O ato de ingratidão é só um teste para saber se você de fato é bom. Ingratidão dos pais, dos filhos, principalmente, que é previsto dentro do Evangelho. A ingratidão dos amigos, dos irmãos, a ingratidão de pessoas do centro, que no centro todo mundo é santo, né? E não é. A gente faz muitas vezes por aquelas pessoas, e aquelas pessoas, elas muitas vezes não entendem aquilo que a gente quer fazer, acha que a gente está tentando tomar o lugar delas, ou seja lá qual é a visão que ela tem sobre isso. O quanto isso é nocivo, né? Mas ela não consegue perceber essa nocividade, ela entende que ela está certa. E a coisa não funciona desse jeito. Nunca funcionou desse jeito. Mas é assim que nós somos pequenos, a gente tropeça dentro das nossas próprias limitações, a gente tropeça dentro das nossas próprias imperfeições, achando que estamos acertando. É quando vem a descoberta do que a gente é, com a dor, né? A dor vai mostrando, ó, não vai para ali não, que ali machuca, não anda por aqui não, que aqui é fere, não vai por aqui não, que aquilo causa mágoa, não vai por aqui. Sabe, você vai se educando até você aprender a contornar as situações e você vai sofrendo menos, né? Apenas agradece a mão que deve te oferecer a ocasião de prova, a paciência e a fé. Apenas agradecer a mão que te oferece a ocasião de provar a tua paciência e a tua fé. Isso chama-se resignação. O cara bate, você suporta e diz, olha, ele está me testando a minha paciência e a minha fé, e eu sou mais forte. E agradecer a essa pessoa, orar por ele pelo seu guia e seu protetor. Exercitar a paciência. Nossa, isso é muito difícil. Mas é totalmente possível e necessário. E a gente tem condições de fazer isso quando a gente quer. Quando a gente entende. Quando está maduro para suportar.
A gente nem sofre mais, a gente já sabe que a pessoa é daquele jeito. Eu já sei que fulano vai fazer desse jeito, vai reagir dessa forma, já sei que vai ser assim, que ele vai dizer isso, e você passa, orando por ele para que ele se modifique, para que ele se transforme, e isso funciona. E isso funciona. Tudo isso leva ao que ele diz, né? Leva ao perdão. E torna forte e superior. Para ser superior e ter a alma maior, mais nobre, mais generosa. Te transforma num ser humano melhor. Suportar sem reclamar. Amar incondicionalmente. Ver no outro que ele tem as mesmas dificuldades de caráter que você tem. Então por que culpá-lo? Por que não aceitá-lo como ele é? Porque precisa haver combate, guerra, luta. Não faz sentido. O outro ele é o que ele é. A gente sofre porque a gente criou a perspectiva em cima dele. Eu aprendi isso durante a terapia. A gente criou perspectiva em cima do outro, acha que o outro é aquilo, e o outro não é aquilo que a gente pensa. O outro ele é o que ele é. A gente é que vê de forma equivocada como o outro é. A gente criou uma imagem, acreditou nessa imagem, e com o passar do tempo a outra pessoa vai mostrando que ela não é essa imagem. Aí a gente sofre. Por isso a psicologia ela diz assim, não cria expectativa, simplesmente viva a relação. A outra pessoa vai se mostrando e você vai vendo se é de acordo com o que dá para você ou não. E se não for, paciência. Separe ou aprenda a conviver, se for tolerável, suporte, se não for, afaste-se. Entendeu? E criar expectativa é uma atitude infantil, é a mesma coisa que você acreditar em conto de fada, é você acreditar que no final o príncipe vai chegar no cavalo branco, vai te buscar e vocês vão ser felizes para sempre. Neste mundo, nessa psicosfera, com esse tipo de pessoas ao nosso redor, não, você vai encontrar pessoas que têm dificuldades, que têm traumas, que têm medos, que são maldosas, que são interesseiras, pessoas que são medíocres, pessoas que são psicopatas, outras são narcisistas, outras que são omissas, outras que são... Você vai encontrar de todo tipo de gente. Ah, mas eu espero pelo menos o mínimo. Tudo bem, então não crie expectativa e vá convivendo. Com o tempo, essa pessoa vai te mostrar esse mínimo que ela pode te dar. O que importa é que você faça a sua parte da melhor forma possível. Seja o melhor que você puder. E isso basta. Você ser o melhor que você puder, isso basta. Isso já é de grande valia. Porque você está se esforçando, você está evoluindo, você está se desenvolvendo. E não é todo mundo que está pronto para isso. Não é todo mundo que tem condições de dizer... Olha, eu sei que aconteceu, me machucou profundamente, eu te perdoo, vou te dar uma nova chance. Mas vai ser dessa forma. E a outra pessoa cair em si, reconhecer o erro e dizer, não, eu concordo com você, eu agir de forma equivocada. Se corrigir mudando a sua conduta em nome desse sentimento. É muito difícil. Mas é totalmente necessário e possível quando as duas pessoas querem. Né? Quando elas estão, de fato, vivendo uma relação saudável, elas conseguem fazer isso. Sendo pai, filho, irmão, amigo, cônjuge, só um amigo do trabalho, um amigo do centro, uma pessoa da vizinhança, seja quem for, quando eles querem, eles fazem. Quando eles não querem, nada adianta. Emmanuel tem uma frase sobre isso, né? Emmanuel diz assim, ajuda a gente a dar a quem quer, não é a quem precisa. Aí você olha assim e faz assim, peraí. Está indo de encontro ao cristianismo, ao espiritismo, que diz que a gente tem que ajudar incondicionalmente quem olhar a quem. Mas ele está sendo mais, ele está levando você, dentro desse campo de amor ao próximo, à prudência. Ele está colocando você em outro patamar, ele está pedindo para que você avalie melhor. Ele está te dizendo assim, olha, ajuda a gente a dar a quem quer, não a quem precisa. Porque todos precisam. Precisar, todos precisam, mas nem todo mundo quer. Então como é que você vai estar desgastando energia, tempo, recursos com quem não quer a ajuda? Ao invés de você pegar uma pessoa que tem um
vício e levar para uma clínica forçado. Ele vai entender? Ele vai aceitar o tratamento? Não, cara, ele não quer o tratamento. Naquele momento ele não aceita, mas o meu amor não permite, meu filho é desse jeito, meu pai é desse jeito. Se eu não fizer isso ele vai acabar morrendo, mas o cara não consegue, ele vai passar um tempo quando ele vai fazer de novo. Outra coisa é você chegar junto de uma pessoa que ela chega para você e diz assim, pelo amor de Deus me ajude, eu não aguento mais sofrer. E os centros de espírito estão assim de gente nessa situação, pedindo ajuda, querendo ajuda. E tem muitos que vão para lá e não querem ajuda, só querem o benefício da cesta básica, seja lá de falar no atendimento fraterno, e assim se vai. Mas não querem ajuda em si, não querem se melhorar, não querem se transformar, não querem fazer a sua reforma íntima. Então que a gente foque nesses que querem. Ajudaremos a todos sempre, sim, mas focaremos naqueles que querem mudança. Até o outro despertar, até o outro chegar no ponto de dizer que quer, precisa e tem condições de receber. Quando ele quiser, a assistência maior. Não é assim que nossos guias e protetores fazem? Quando a gente quer andar pelo caminho do erro, o que é que eles fazem? Se afastam e deixam você errar. No dia que você disser, eu não aguento mais, quero ajuda, ele se aproxima de novo. Nem assim que a lei divina trabalha, permite que você tome decisões e o seu livre-arbítrio está aí para isso. Você quer andar por esse caminho? Vá. Agora tem consequências. Arque com elas. Isso é maturidade. E a gente tem que aprender a fazer essas coisas de forma sem agredir o outro, sem perdoar humilhando, sabe? Procurando entender como o outro é. Cada um tem a sua forma de ver a vida e de conduzir a sua vida. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Irmãos, a gente chegou ao nosso fim. Eu peço encarecidamente que você dê like, se inscreva, compartilhe, comente, divulgue nosso trabalho, mande para o máximo de pessoas possível, peça para que elas se inscrevam, para que a gente possa aumentar o poder de alcance do nosso canal para todos aqueles que necessitam ouvir o que foi falado aqui. E que a paz do Filho e o amor do Pai nos envolva hoje, agora e sempre. Até mais.